Salve galera, tudo bem? Hoje no quadro da análise musical eu vou tentar fazer um arranjo aqui, uma coisa diferente para ver se você saca que música eu vou analisar. Vamos ver se você vai curtir e se eu não vou estragar a música. Bora lá. Muito bem galera, então vamos lá, tá? A música que eu tentei tocar antes, eu montar um arranjinho ali para ver se vocês sacavam de primeira, é uma música do Iron Maiden, uma banda muitíssimo importante, uma das minhas favoritas dentro da história do heavy metal. E essa música se chama Hallowed Be Thy Name, e a tradução é Santificado seja o vosso nome. Bem, eu vou explicar o que é que acontece, por que eu resolvi analisar essa letra, o significado dessa letra e tudo mais. Estou com a letra aqui, e aí é o seguinte, eu estava lendo uma obra, né, que eu recebi do Clube de Literatura Clássica, que é uma obra do Victor Hugo. Essa aqui, ó, O Último Dia de um Condenado. Li a obra, cara, nos últimos 2 dias, e ficou na minha cabeça que eu já conhecia alguma coisa, um poema, alguma coisa associada a essa obra. Aí deu um estalo, pode ser Hallowed Be Thy Name. Então eu vou explicar para você, basicamente, o que é que nós temos na letra da Hallowed Be Thy Name, e vou fazer uma associação com o livro do Victor Hugo, para você poder saber o que está acontecendo então. Tá? Aliás, eu vou explicar o livro primeiro e depois eu vou para a letra, para facilitar a vida. Beleza? Então vamos lá. Esse livro do Victor Hugo aqui, que é, cara, tipo um baita livro, um baita livro mesmo. O último dia na vida de último dia de um condenado, tá? Essa obra aqui, que é uma obra assim não tão popular, né, do Victor Hugo, traz a história de um homem que foi condenado à morte. E ele está aqui nos últimos momentos da sua vida, pensando sobre sua condenação. E é interessante que a obra vai mostrando a forma como ele raciocina e o desespero da... Olha um cabelo aqui, cara. E o desespero da pessoa ao saber que está chegando perto da morte. No início ele tenta, de alguma forma, lutar contra o medo daquilo, mas esse medo não passa, esse medo vai ficando maior, ele vai ficando desesperado, ele tenta até, em algum momento, criar um plano para poder trocar de lugar. Você fica se questionando onde está a família dele, você fica se questionando o que foi que ele fez. Ele diz que aceita o seu crime, mas no fim ele começa a ficar desesperado. Ele recebe os últimos sacramentos, vem um padre visitá-lo e no último momento ele pede para ser perdoado, mas você não descobre. Na verdade ele não foi perdoado, né? Você vê que ele morre no fim. Mas o que importa basicamente é a obra em si, são os pensamentos dele. Olha só, nós temos aqui a obra, né, que você tem basicamente ali, ela está entre 1881 ali, você tem algumas notas de rodapé ali, né, se você, o manuscrito original é de 1881, baita obra do Victor Hugo, certo? Vamos então agora associar a música que foi composta pelo Steve Harris, tá? O baixista do Iron Maiden. Então vamos lá. Ele diz, aguardo, ou estou aguardando, em minha cela fria, quando o sino começa a tocar. Boas partes dessa obra ele está na cela, ele fala de dentro da cela. Refletindo sobre a minha vida pregressa, já que não me resta mais muito tempo. E ele fala também no livro sobre a vida dele, refletindo sobre as últimas ações dele. Pois às 5 horas eles me levarão para a forca. Aqui no livro você fica dividido, né? Se ele vai morrer enforcado ou se ele vai morrer guilhotinado, porque naquela época você tinha a guilhotina, né, nas execuções públicas da França, o que era mais comum. Daí ele diz, o tempo para mim está se esgotando. Que é também o que ele lamenta dentro da obra, né? O tempo para ele está se esgotando. Essas partes são bem literais, não há tantas metáforas aqui para eu me deter nas metáforas. Aí, a música que começa com um tom extremamente sombrio, né? Extremamente sombrio, e traz esse sino tocando,
ela vai dando um crescendo. E a voz do Bruce Dickinson aí, que se destaca, né, como um cantor e contador de histórias sensacional, ele levanta a voz e diz: quando o padre chega para ler os últimos sacramentos, eu olho pelas grades pela última vez para um mundo que deu muito errado para mim. E você percebe isso na letra, cara. Ele se arrependendo, sabe? Ele até mesmo questionando o que foi a vida dele no mundo. Será possível ter havido algum erro? Frase dele de dentro do livro, cara. É difícil conter o pavor cada vez maior e ele tem pesadelos de madrugada por causa desses pavores na obra, né? Será mesmo o fim e não um sonho sem sentido? Ele continua: alguém, por favor, me diga que estou sonhando. Não é fácil parar de gritar, mas as palavras me escapam quando eu tento falar. Isso acontece dentro de uma passagem do livro. É que as coincidências são muito grandes, cara. Por isso que eu vou ficar falando sobre isso para você. As lágrimas escorrem, mas por que eu estou chorando? Afinal, eu não tenho medo de morrer. Será que nunca haverá um fim? E aí, cara, ele diz aqui, ó, é bem interessante, né? Que ele diz no livro que ele não tem medo de morrer, mas você percebe que de repente ele começa a ficar com medo de morrer conforme vai chegando perto a execução. Enquanto os guardas me conduzem até o pátio, alguém grita da cela: Deus esteja contigo. Se existe um Deus, por que ele me abandonou? Enquanto caminho, a minha vida passa diante de mim. Embora o meu fim esteja próximo, eu não me arrependo. Eu estou pronto para ir embora. Ele diz que está pronto para ir embora realmente no livro, mas ele se questiona se não há algo o que fazer. E ele diz: ouça as minhas palavras, acredite, a minha alma vive. Não se preocupe agora que eu parti, eu fui longe demais para saber a verdade. Quando você souber que o seu tempo está próximo, talvez então você comece a entender que a vida aqui embaixo é apenas uma estranha ilusão. E ele termina dizendo: santificado seja o vosso nome, que parecem ser as palavras que o padre diz para ele no momento de iniciar ali uma espécie de extrema unção. Por que eu achei isso muito curioso? Eu havia lido a obra, eu finalizei agora, e eu estava lendo a letra de Hallowed Be Thy Name. O que me chamou a atenção, fui pesquisar, né, a composição da Hallowed Be Thy Name, se não me engano, década de 80. E aí eu li que houve um escritor, o Stephen King, que disse que acredita que Hallowed Be Thy Name havia sido inspirada naquela obra, À Espera de um Milagre, The Green Mile. Mas eu acho isso pouco provável. Porque para quem já leu The Green Mile e para quem já assistiu a adaptação cinematográfica, você, apesar de ter ali um protagonista que entende o que vai acontecer com ele não tem os mesmos sentimentos que o protagonista no último dia de um condenado tem. E é por isso que eu acredito que é muito mais provável que essa música tenha sido baseada no livro do Victor Hugo, francês, nesse caso, do que no livro do Stephen King, certo? Que representa a literatura contemporânea, semi-fantástica, né, americana. Então, nesse caso, a minha crença é de que essa obra inspirou a música Hallowed Be Thy Name. E a análise, aí agora vem o caso. Quando esse livro foi publicado, ele teve uma péssima recepção por parte da população. Por quê? Você tem que lembrar que eles estão falando de execuções públicas. As execuções públicas agradavam as pessoas. As pessoas gostavam da ideia da pena de morte. E o Victor Hugo já questionava isso, certo? A própria música do Maiden, Hallowed Be Thy Name, critica isso, porque eles consideraram o livro, né, os leitores consideraram o livro muito aterrorizante, porque fala da perspectiva de quem vai morrer, os sentimentos da pessoa que vai morrer, que está ali, está se aproximando. Porque uma coisa é a pessoa morrer imediatamente, outra ela estar condenada à morte e cada dia que passa ela ter a certeza de que está mais perto da morte e que ela vai morrer num tempo determinado pelos homens, que vai morrer num tempo determinado pela justiça, entende? E essa obra não pegou mal, mas ela foi muito polêmica por causa disso. Eu não sei se você escutou essa música do Maiden, se você gosta da banda, enfim, mas vale muito a pena. Ouça Hallowed Be Thy Name e leia o livro O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo.
beleza? Hoje a análise foi composta. E agora, eu só gostaria mesmo de que alguém conseguisse me colocar em contato com o Steve Harris para que eu perguntasse isso para ele, para ver se realmente foi essa a inspiração para a letra dessa música. Se você curtiu essa nossa análise, deixa o like aqui, não esqueça, faça inscrição no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário e até a próxima. Um abraço, força guerreiros!